A nossa igreja tem oficiais presbíteros e tem os seus diáconos. E a Bíblia nos orienta a escolhermos diáconos, homens com coração de servos, homens de Deus, que estejam dispostos a servir. A igreja é um corpo e a gente tem as mais diversas necessidades. E nós precisamos de pessoas que queiram e estejam dispostas a nos ajudar. E o trabalho da diaconia é um trabalho muito precioso. Uma igreja como esta, uma igreja desse tamanho, precisa demais do apoio, da ajuda desses irmãos, da dedicação desses irmãos, não só para tudo que diz respeito ao funcionamento do culto, mas para que a igreja se atente para a realidade daqueles que têm carências, que têm necessidades e que precisam da ajuda da igreja. Os nossos diáconos têm feito isso. Semana passada, portanto, foi feita essa eleição e eu queria convidar aqui os irmãos que foram eleitos semana passada: Gessé, Laércio, o Juan e o Cornélio, não é isso? Nosso irmão Denilson e nosso irmão Assemires, eles não foram reconduzidos, hoje eles são diáconos em disponibilidade. E eu quero aqui, na frente da igreja, diante desse povo, agradecer, Denilson. Agradecer. Você tem servido a junta diaconal há muitos anos, não são? Quantos anos? Uma década por aí. Eu estou achando que você não quer se entregar e não quer. E eu quero agradecer. Eu louvo a Deus pela sua vida, a vida do Assemires. Exercer um mandato não é fácil e demanda e exige muito desses irmãos. E eu louvo muito a Deus pela sua vida, pela vida do nosso irmão Assemires. E aos irmãos, tanto Gessé quanto Laércio, quanto Cornélio, foram reconduzidos ao diaconato, né? E o Juan, hoje ele será ordenado diácono da igreja também. Eu queria primeiramente que nós oremos e aqui... Denilson, nós estendemos a nossa gratidão, que Deus o abençoe e que os seus dons e os seus talentos, meu irmão, continuem a serviço do reino, sempre, sempre, porque Deus te fez para isso, senão a gente perde a razão da vida da gente. Eu gostaria de orar, e vem aqui, Denilson, por favor, vem aqui ao meu lado, de orar e agradecer a Deus pela sua vida e pela vida do Assemires. E depois nós vamos dar continuidade aqui. Pai querido e santo, eu quero agradecer ao Senhor a vida do teu filho, Denilson, Assemires, que não está aqui. Esses irmãos que por tantos anos serviram a junta diaconal, que o Senhor os abençoe, Pai. E que o Senhor sempre coloque no coração dos teus filhos aquela chama e aquele desejo ardente de servir ao Senhor, de dedicar a Ti dons e talentos no teu altar. Nós oramos e nós louvamos o Senhor pela vida dos teus filhos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Irmãos, os nossos irmãos que aqui estão, que foram conduzidos, né, que foram eleitos no domingo passado, nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos, nós louvamos a Deus porque o Senhor concedeu a vocês mais essa oportunidade. E a minha palavra a vocês é: sejamos fortes. A gente sabe que o serviço do reino, ele demanda e não é fácil. E a minha oração é que o Senhor renove a força de vocês, que o Senhor renove a disposição de vocês. O Gessé era diácono em disponibilidade, já era diácono e agora foi reconduzido. E nós damos aqui, Gessé, a nossa boas-vindas a você. Seja bem-vindo de volta. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Nós louvamos a Deus e que a vida de vocês seja um instrumento precioso na mão do Senhor. Amém? E nós queremos, e quanto a você, Juan, vem aqui, meu irmão. Juan, esse jovem rapaz aqui está conosco há algum tempo, já conhecido aqui dos irmãos da igreja.
nós louvamos a Deus pela sua vida, Juan. E você que começa agora, que receberá das mãos do conselho dessa igreja a ordenação do Senhor, nós oramos ao Senhor que o Senhor te dê força também e que a sua vida some a desses irmãos. E eu acho muito bacana quando a gente tem esse sangue jovem, né? A gente vê muito nas igrejas sempre, às vezes, os mesmos grupos de pessoas sempre se dedicando. E é muito bom quando tem pessoas que dizem, eis-me aqui, eu quero servir. O cargo e ofício de diácono é algo que demanda muita responsabilidade. E ser diácono na Igreja Presbiteriana do Brasil demanda aqui um compromisso com Deus, com a sua palavra e um compromisso com essa igreja, com a Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu quero aqui então fazer algumas perguntas a você, Juan, e que você responda forte e firme, aí, audivelmente para nós. E a minha pergunta primeira para você, Juan, meu irmão, você crê nas Escrituras do Velho e Antigo Testamento, que são a palavra de Deus e a nossa única regra de fé e prática? Você assim crê? Amém. Juan, você recebe e adota a palavra de Deus como sua única regra de fé e prática, as confissões de fé adotadas por essa igreja como uma fiel exposição do sistema doutrinário dessa igreja, você os recebe? Juan, você sustenta e apoia o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil? Amém. Louvado seja Deus. Você aceita o ofício de diaconato dessa igreja e se compromete diante do Senhor e diante da igreja a exercer fielmente os deveres que esse cargo te coloca? Amém por isso. Você promete procurar manter e promover a paz e a unidade e edificação da igreja através do seu serviço aqui neste lugar? Amém. Eu preciso fazer duas perguntas para a igreja, irmãos. Vocês, irmãos membros dessa igreja, reconhecem aqui tanto o nosso irmão, que hoje será ordenado, como os demais irmãos, como diáconos dessa igreja? E uma outra pergunta muito importante, irmãos. Vocês se comprometem a tributar a honra, a Bíblia diz honra a quem honra, o respeito que esses irmãos precisam ter, porque prestem atenção, quando estes irmãos são também autoridade sobre as nossas vidas, porque Deus os coloca aqui. E, portanto, nós precisamos nos comprometer, e vocês se comprometem em honrá-los e respeitá-los e orar por eles assim? Amém. Louvado seja Deus e louvado seja o nome do Senhor. Eu quero chamar aqui os nossos irmãos presbíteros que aqui estão. Por favor, venham aqui à frente. Amém. Eu quero orar primeiramente pela vida dos nossos irmãos aqui e depois eu quero pedir que o Juan se ajoelhe. Mas eu quero primeiramente orar pela vida desses nossos irmãos que já são diáconos e estão sendo reconduzidos ao seu cargo. Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor a vida do Gessé, do Laércio, do Cornélio. Que o Senhor os abençoe ricamente em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Pai amado, porque nós cremos na sua soberania e o Senhor os reconduziu a esse cargo. Que o Senhor dê a eles um coração de servos, que eles se dediquem na tua obra e que a vida desses homens sirvam para a edificação deste povo e dessa igreja, e tudo isso para a glória do teu nome. Assim nós oramos a ti, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Eu queria que vocês ficassem um pouquinho aí. Juan, por favor. Os presbíteros, estendo as mãos sobre a vida do Juan. Senhor Deus, a minha gratidão sobre a vida deste jovem. Deus, ele se disponibilizou a servir ao Senhor. Deus, obrigado, ó Pai. Senhor, nós te louvamos e agora nesse momento, pela autoridade que o Senhor nos dá,
como pastores dessa igreja, como oficiais dessa igreja, nós colocamos a vida do Juan nas suas mãos. Este ministério, que o Senhor, ó Pai, o abençoe e o fortaleça. E a partir deste momento, o teu filho, como diácono desta igreja, que o Senhor o abençoe e que a vida deste jovem seja sal e luz, e que a vida do Juan some a vida dos nossos irmãos diáconos aqui. Nós oramos ao Senhor e abençoamos e pedimos ao Senhor que abençoe a vida do teu filho, e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém. Juan e demais irmãos, receba o nosso abraço e as nossas boas-vindas. Deus os abençoe.